Roberto Muniz. Senhor presidente, senhor Mário Povia, eu queria primeiro parabenizar o relator, Wellington Fagundes, também iniciar minhas palavras dando continuidade ao que foi abordado pelo senador Ferraço em relação à meritocracia. Ele já fez a leitura do seu currículo e isso demonstra objetivamente que você atende aos critérios técnicos, tanto é que está sendo reconduzido a esse cargo. Também no relatório do senador Wellington Fagundes, ressalta também o atendimento aos condicionantes legais. Então, isso estabelece claramente que o senhor tem o perfil adequado para desempenhar uma função tão importante, senhor presidente. Porque os portos, se a gente for olhar um pouco da história da sociedade, os portos, historicamente, era um ponto onde iniciou, quem sabe, podemos dizer, a tal da globalização, Antes de ter o transporte aéreo, os meios de comunicação digitais, era pelos portos que a sociedade se comunicava, que os bens passavam, a cultura transgredia o espaço físico dos estados, dos países, dos continentes. Só que essa importância ainda permanece hoje, porque mesmo com toda a evolução, são os portos mundiais que carregam a maior quantidade de riquezas das nações. Então, se a gente quiser olhar o futuro de um país, a gente precisa olhar através da janela da infraestrutura portuária. Não há horizonte, senhor presidente, para nenhum país que tenha incapacidade de fazer gestão da sua infraestrutura portuária. Então, senhor Mário, eu quero iniciar dizendo que o senhor tem uma responsabilidade muito grande com o futuro do nosso país. Talvez, de toda os setores da infraestrutura, seja o que menos seja percebido pela população. É muito fácil a gente perceber a importância dos aeroportos, da modernização dos aeroportos, do transporte urbano. A gente percebe também, senador Garibaldi, a importância que os governadores, que as lideranças políticas dão a esses setores da infraestrutura, mas sempre a questão portuária é vista como um patinho feio, algo que não precisa estar na primeira agenda, na agenda prioritária dos investimentos públicos. E aí fico feliz de ver que um funcionário de carreira ascende, mais uma vez, a um cargo tão nobre. Isso demonstra uma maturidade muito grande no aperfeiçoamento ainda muito jovem do uso das agências como órgão regulador. Eu acho que a gente tem que ressaltar esse caráter, da importância da autonomia das agências, e eu acho que trazer um funcionário de carreira reforça ainda mais, desde que ele tenha também esse olhar de distanciamento, das relações com a sua classe. Não podemos também burocratizar a agência para que a agência não seja também um cabide de emprego. Então, eu queria ressaltar isso, que você tem todas as condições. Eu sou baiano, Mário, e aí quero dizer que a gente sempre ouve muito a rádio e diz que tem pessoas que são predestinados, você deveria ser Mário Povia Aquática, porque você traz em seu nome já o DNA para poder ascender esse cargo. Então, primeiro, parabéns. Eu dei uma olhada no relatório da agência, fiquei feliz porque você realizou 96% do orçamento em 2015, não é isso? Isso é importante porque demonstra sua capacidade gerencial, quero aqui ressaltar. Fez uma implantação de um sistema de aprovação de custos por unidade, que depois quero visitar, quero entender. Isso é muito importante para que a gente tenha transparência no uso do dinheiro público. Dos 470 servidores da agência, 458 são servidores de carreira,
né? Agora, quero já deixar a primeira pergunta, né, que tem 5% dos funcionários que estão cedidos a outros órgãos, né? Não sei se é apoio à própria ação da agência, não sei, mas achei que é um número muito alto para que uma agência de regulação coloque funcionários à disposição de outros órgãos. Já que parece que tem 138 que estão chegando, ou já está computado, já estão, e já está computado dentro dos 470. Então, é muito importante a gente perceber essa movimentação, certo? E, além do mais, não há nenhuma contratação de mão de obra temporária. Então, eu acho que são, assim, um olhar emblemático da atividade gerencial de um gestor. Então, além de todo o seu currículo, eu me debrucei um pouco sobre o desempenho da sua gestão e vi, certo, pelo relatório, que muita coisa foi realizada durante a sua gestão e que é saudável a sua recondução para o cargo. Quero aproveitar, nesse instante, né, para fazer algumas perguntas, senhor presidente. Primeiro, qual é o nível de autonomia que o senhor sentiu na sua primeira gestão, certo? Entendendo eu que as agências reguladoras têm que ter um distanciamento para que ela não seja trazida, cooptada pelos governos, nem pela defesa do consumidor, nem pelo mundo empresarial. Quais foram os verdadeiros embates que o senhor teve com essas três instâncias? A sociedade, em algum momento, os governos, que aqui estava, e também com os empresários. E como é que o senhor mediou esses interesses? Que eu acho que esse é o grande papel de um presidente de agência, senador. Como é que é a relação também da agência com os tribunais de contas da União? Se há um respeito dessa autonomia também pelos órgãos reguladores, que muitas vezes querem tirar a autonomia do órgão que tem autonomia para fazer esta regulação. Se a gente poderia ter acesso, uma terceira questão, a todos os projetos que já estão na carteira da agência, e se há algum projeto específico para o estado da Bahia, ao qual sou originário. Certo? A outra questão já foi colocado aqui pelo senador Wellington, certo? Que é essa comparação. Não quero especificamente o seu olhar, né? Que eu acho que deve ser depois fruto de uma conversa específica, de um momento em outro instante aqui na comissão, para podermos debater a eficiência dos portos públicos e privados. Mas quais são os números que aproximam a gente, que portos são que aproximam a gente do bom desempenho dos portos no exterior? Como é que está o desempenho, a produtividade dos nossos portos privados, dos nossos portos públicos em relação ao exterior, visto que com o novo marco regulatório houve um avanço muito grande em relação aos terminais de uso privado. Então, queria saber se o senhor vê isso como um objetivo final, certo? E a terceira, ou a quarta questão, certo, que eu queria depois enviar ao senhor, há uma proposta do governo do estado da Bahia, feito pelo secretário de Planejamento do estado da Bahia e vice-governador João Leão, e também apoiada pelo senador Otto Alencar e por todos nós da Bahia, para a criação do primeiro batalhão de engenharia hidroviário, para funcionar na margem do São Francisco, senador Garibaldi, para que a gente pudesse ter um esforço permanente de dragagem, de manutenção das matas ciliares, de tentativa de não invasão das suas margens. O que é que o senhor acha de uma proposta dessa e o olhar dessa proposta, quem sabe, para outros setores, ou para outras regiões do Brasil, já que essa proposta, sendo a primeira, em relação ao primeiro batalhão de engenharia hidroviário,
poderia dar ao senhor uma força muito grande para exercer a fiscalização, já que teríamos à margem dos rios, dos grandes rios navegáveis do nosso país, a presença do Exército mantendo, né, essas condições mínimas de navegabilidade para que a gente possa fazer fluir o transporte marítimo, né, o transporte aquaviário e fluvial nessas regiões. Então, são essas as minhas palavras, senador Garibaldi, e parabenizar, dizer que também apoio a sua recondução ao cargo. Muito obrigado.